entrevista do Cauã Elias no jornal espanhol Diário AS, onde ele falou sobre as especulações dessa última janela de transferência. Ele falou também sobre o momento que ele vive hoje no Fluminense. Então vem com a gente para poder ficar por dentro de tudo que ele falou nessa entrevista. Também uma atualização de alguns jogadores do Fluminense, como Thiago Silva, Kevin Serna, Nonato, Guga, Facundo Bernal. Vamos falar também sobre a definição da arbitragem para a partida contra o Vitória e algumas novidades de jogos do Fluminense, tanto alguns jogos que tivemos aí nesses últimos dias, como os jogos que teremos ainda até esse fim de semana. Então bora para mais uma atualização de notícias. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Vamos começar com a entrevista do Cauã Elias, que é a última novidade do momento, onde ele é perguntado, obviamente, sobre essas especulações de times da Europa que sofreu aí nessa última janela. Fala também sobre esse momento do Fluminense, quando ele começa a atuar de fato, a ter espaço de fato pelo time profissional. Então vou colocar na tela a matéria com vocês para fazer um resuminho ali e a gente vê o que mais é interessante pra gente no momento. Mas já sabe, tá aqui, curte ficar sempre bem informado sobre o Fluminense e já deixa aquele likezão enquanto eu coloco a matéria na tela. Essa aqui, então, é a matéria da entrevista do Cauã Elias para o Diário AS, jornal espanhol. Ela foi realizada pelo jornalista Eduardo Burgos Rodrigues. E, obviamente, aqui eu vou traduzir, que ninguém merece a gente arriscando aqui no portunhol. Cauã Elias, estou realizando um sonho. O atacante do Fluminense fala com o Diário AS do Rio de Janeiro para revisar a sua temporada, seu potencial salto para a Europa nos próximos mercados. Essa é uma entrevista que ela acontece logo depois do jogo contra o Flamengo, quando ele já tá em casa, obviamente, né? Mas pra gente passar aqui para as partes principais das perguntas, e que o Cauã responde, ele fala sobre como ele estava ansioso ali para entrar no Fla-Flu, fala sobre o seu primeiro ano do profissional, como foi difícil se adaptar, diz também sobre ele não vê diferença, por exemplo, do Diniz com o Mano Menezes, ele não notou diferença nos treinadores, digamos assim. E fala sobre a oportunidade que ele teve logo após a lesão do Germancano. Mas o que eu acho mais importante aqui pra gente, tá? Que eu acho mais interessante pra gente comentar. Eu já ia pular esse trecho, mas desse trecho aqui eu acho bem interessante, porque a gente fala sobre talvez o Cauã Elias, ainda que a gente tenha críticas sobre a atuação do jogador em determinados momentos, a gente fala muito sobre como o Cauã ele entrou nesse time profissional sem sentir o peso de fato desse time, tanto que ele chega no profissional já metendo 5 gols no primeiro ano de profissional, sendo um garoto muito novo, né? O Cauã tem 18 anos agora, e ele é perguntado justamente sobre essa questão de como foi assumir a vaga do Cano, né? Mas então pergunta como foi o momento em que ele ficou sabendo que ele ia assumir essa posição. E ele colocou assim: encarei isso não como peso, mas como uma forma de representar o trabalho que vinha fazendo, o trabalho que vinha fazendo na base e treinando. Pude me mostrar para o mundo e para o Brasil. Realmente não era um fardo de responsabilidade, era mais poder assinar o meu trabalho, porque ser profissional era o meu sonho. Meu objetivo sempre foi ser titular e ajudar o Fluminense como estou fazendo. Eu acho isso interessante, assim, porque ainda que o Cauã ele não seja um cara tão decisivo, tão finalizador quanto o Germancano a gente tá falando sobre um jogador que chega a ser mais novo que o Facundo Bernal, tem menos experiência que o Facundo Bernal, se você for parar pra pensar, assim, em termos de profissional. E é um cara que, de fato, assim, isso é uma questão, né? Não sente o peso. Acho bacana esse posicionamento para um garoto tão novo, porque ele tá num primeiro período ali onde oscilações elas são comuns. Eu até acho que ele nem tá tão embaixo assim. Eu vi muita gente reclamando dele no estádio, até por isso que eu tô falando, que eu tô frisando que eu acho que ele não tá tão embaixo, porque eu acho que tem uma galera que tá com mais hate, digamos assim. Eu vi gente chamando o Cauã de peladeiro e tudo mais. Mas assim, eu acho que vai ser comum que ele oscile agora no início, mas assim, pra um moleque de 18 anos, é muito assim, acho que tem muito potencial realmente pra brilhar muito mais daí pra frente. Ele fala um pouco também sobre a atmosfera. Nesse momento o Fluminense estava na zona do rebaixamento, como o vestiário era muito ruim, né? Diz até que agora que a gente saiu, eles estão mais felizes no vestiário, mas diz que naquele momento
isso era realmente muito ruim. Fala sobre a eliminação da Libertadores e o como eles vão lutar nessa sequência para não só pensando em objetivos do Fluminense, não só pensando em Sul-Americana, mas realmente ficar na posição da tabela mais alta que o Fluminense pode alcançar. Porque a ideia é realmente parar de olhar para baixo, que isso não era para o Fluminense estar olhando para baixo. E fala também, aqui eu acho um ponto bacana também de ressaltar antes da gente chegar na parte da Europa, né? Fala sobre as suas inspirações dentro do vestiário. A pergunta em si é justamente sobre Marcelo, Thiago Silva e Germancano. E aí ele fala que os três são fenomenais, são jogadores de classe mundial. O que eu mais converso, moro e de quem sou mais próximo é do Marcelo. Ele sempre me ajuda em tudo, me aconselha com humildade, dentro e fora de campo. Ele é um professor e ensina como me posicionar e como mudar a maneira como eu jogo. Fala aqui também do Thiago. O Thiago Silva também, antes de se machucar, me ajudou muito. Ele me aconselhou e me ajudou tanto antes quanto depois da partida. O Germán também, no início do ano, quando eu comecei contra o São Paulo, ele me deu instruções para jogar com calma. Ele me disse que o gol viria naturalmente. Ele me dá conselhos sobre o agressor. Sempre falo com eles e são pessoas que me ajudam muito e serei eternamente grato. Acho bacana, assim, em termos de referência e saber como realmente esses caras ajudam os moleques que estão subindo. Fala ali que compara, ele gosta ali do Ronaldo Fenômeno e do Neymar, né? Se fosse comparar ele mais com o Ronaldo, até pela posição. Fala sobre o seu avô também. Mas vamos à questão aqui. Essas partes aqui dá pra gente pular, depois quem quiser ler com mais calma, posso mandar o link pra vocês. E aqui vem a parte onde ele fala sobre essas especulações na janela, né? A pergunta foi, né? Neste verão você teve várias ofertas na mesa, uma delas aqui da Espanha, no Real Sociedad. Você acha que está pronto para dar um salto para a Europa ou quer ficar um pouco mais no Brasil? E aqui ele é muito safo, tá? Claro que eu quero ficar no Fluminense, eu acho que ele arrumou um problemão se ele respondesse qualquer coisa diferente disso, né? Mas sou grata ao clube por tudo que me deu e continua a me dar. É um clube gigante pelo qual sempre sonhei em jogar. E o futuro, não sabemos o que pode acontecer, mas deixo nas mãos dos meus agentes, que eu sei que estão fazendo a gestão certa da minha carreira. Estou realmente ansioso para jogar na Europa. Agora estou focado no Fluminense. Estou focado em ter um desempenho melhor, em ajudar o time a sair da zona do rebaixamento e subir o mais alto possível na tabela, seja como for, marcando ou dando assistências para que possamos vencer. Então ele é bem sábio aqui na resposta, né, dizendo que tá tudo nas mãos dos agentes dele, mas também dizendo que ele quer continuar no Fluminense, falando ali de características, ele se vê bem na Premier League, na La Liga, fala aqui sobre alguns times, mas menciona, né, o Chelsea, Liverpool, Manchester City, e na La Liga o Real e o Barcelona. Mas enfim, né, essa daqui foi basicamente o principal ali da entrevista do Cauã. Ele até perguntado também sobre a seleção, diz que nunca conversou com a CBF ou com o Dorival, mas que sonha, né, em ter oportunidade em 2026. Falou inclusive que ele acredita que isso vai acontecer porque ele vai trabalhar e manter o foco para que de fato ele tenha essa oportunidade. Mas então essa foi a base da entrevista do Cauã. Acho que é inegável que todo mundo vê, de fato, o Cauã Elias saindo do Fluminense em 2025. Espero que se isso for acontecer, que aconteça numa janela de meio de ano, onde tem uma possibilidade da gente faturar mais com o jogador do que perder ele no início do ano. Tudo bem, o Fluminense precisa reformular algumas questões no elenco, mas eu acho que perder o Cauã Elias no início do ano não seria benéfico pra gente. Acho que a gente ia perder 6 meses de um jogador, talvez por um valor que não seria tão atrativo. Afinal, a gente sabe que as melhores ofertas em termos ali da Europa, elas vêm no meio do ano justamente porque é quando eles estão preparando o início de temporada deles. Mas enfim, assim, acho interessante essa visibilidade para a valorização do jogador. Obviamente eu não ia ler a matéria toda com vocês, mas assim, todas as respostas ali ele foi muito responsável nas coisas que ele falou, não tem nada polêmico ali.
Então, acho que a entrevista como um todo foi bem bacana. Quem quiser pode mandar aí nos comentários que manda o link da matéria pra vocês. É um pouco mais difícil de achar essas matérias de fora, mas se alguém tiver interesse, manda o link da matéria pra vocês. Agora vamos falar de fato sobre... Cara, mal terminou o jogo, mal a gente fez a nossa live pós-jogo, a gente já tem que falar sobre o jogo do sábado. Então vamos falar sobre as questões de alguns jogadores para essa partida e também teve a arbitragem definida para esse jogo. Pra gente começar falando sobre Thiago Silva e Kevin Serna, a última informação divulgada pelo Fluminense sobre esses dois jogadores é que ambos estão na transição para os treinos com o grupo, tá? Mas, assim, as expectativas para o Thiago Silva jogar contra o Vitória, elas não são positivas, tá? O Mano Menezes é perguntado sobre a situação do Thiago Silva na coletiva de imprensa. Ele fala sobre o fato da gravidade ele ser uma questão muito pessoal, no caso do Thiago, né, a gravidade desse problema, porque a princípio eles tinham uma ideia de que não se tratava de nada grave e acaba que o jogo contra o Atlético Mineiro agrava um pouco mais a situação. Então o Mano deixa muito claro de que o Thiago Silva precisa melhorar 100% antes de entrar novamente em campo. Depois disso, a Bárbara Mendonça até fez uma matéria no GE falando um pouco mais sobre a situação do jogador. Diz que o Thiago chegou a se queixar de dores ali na semana do Fla-Flu, nos treinos, né, voltar a se queixar de dores. Na matéria ela também fala sobre essa transição que o Thiago Silva passa, ela contar com trabalhos específicos ali, passando tanto pela avaliação das dores que ele sente, como também por uma mescla de trabalhos na academia e trabalhos no campo. E diz até que a situação do calcanhar do Thiago, ela já tem uma ideia, uma expectativa de ter uma cautela maior, né? Digamos assim, em termos de avaliação mesmo, mesmo quando ele tiver condições de entrar no campo, continuar tomando cuidado com isso, porque o próprio Mano fala na coletiva de imprensa que é um local de difícil acesso. Então, calcanhar seria um lugar de difícil acesso para o tratamento. E a Bárbara Mendonça coloca até na matéria, né, que não se espera um sacrifício tão grande novamente do Thiago para que ele entre em campo à base de infiltrações, que foi ali o tratamento que ele usou para conseguir entrar em campo no jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Então, assim, segue como dúvida para a partida contra o Vitória? Segue como dúvida porque o Fluminense não divulgou assim, não vai. Mas dificilmente a gente vai ver ele em campo por conta de todos esses relatos, né? E aí, seguindo essa linha de pensar no próximo jogo, o Facundo Bernal, para quem acompanha aqui o canal, já sabia que ele estava pendurado para a partida. Ele recebe um cartão amarelo já quando estava fora de campo, então vai ficar de fora desse jogo, tá? Isso independente de questões físicas, ele não poderia atuar. Cheguei a ver um vídeo do Gabriel Amaral falando que talvez ele até tenha forçado aquele cartão, porque como ele machuca o olho, eu vou colocar até a foto, né, que eu peguei lá no Twitter do Jornada. Como ele fica depois do lance ali no olho e tudo mais. Já tem uma galera até comparando com o olho do Nino. Mas talvez ele até teria forçado esse cartão por já saber que não poderia entrar. Mas de qualquer forma, o que hoje a gente garante que tira ele no próximo jogo seria esse cartão amarelo. O Nonato, ele já passou do período de transição, né? Já tá um tempinho ele treinando com o grupo usando a máscara, mas não foi relacionado para a última partida. Provavelmente, ao longo da sexta-feira, a gente deve ter alguma novidade sobre ele com relação a esse jogo de sábado. A princípio, acho que permanece como dúvida para essa partida, porque ainda que o Nonato não tenha outras questões físicas, o que mais gera cautela na situação dele é justamente a cicatrização ali da fratura. Isso foi divulgado pelo Marcelo Neves um pouco depois dele ter recebido alta do hospital, mas pelo tempo que ele tá treinando com o grupo, talvez ele já tenha condições de ser relacionado para a partida do sábado. E o Guga, que ficou de fora da lista de relacionados da última partida, porque sentiu dores musculares na coxa direita, chegou a fazer exames de imagem que não diagnosticaram lesão, mas ainda assim foi poupado por conta das dores. Ele treinou, tá, junto com o grupo na quarta-feira, tiveram fotos dele lá no Flickr, treinando com o grupo, treinando no campo, então, né, não é nada preocupante pensando em ter o Guga nessa sequência, né? A princípio não seria nada preocupante. E o árbitro para a partida contra o Vitória já foi definido, vai ser o Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo. Ali nos últimos jogos apitados por ele, o jogo do Fluminense foi Fluminense e Juventude no Alfredo Jaconi.
Engraçado assim, tentei lembrar se teve alguma questão ali de arbitragem que irritou, que gerou alguma polêmica naquele jogo, não lembro de nada. Bom, espero que não tenha nenhum problema na arbitragem do sábado, porque a arbitragem da terça-feira foi realmente muito ruim, muito abaixo. Nesta quarta-feira nós tivemos algumas novidades no Fluminense. As nossas guerreiras venceram o Pérolas Negras por 3-0 pelo Campeonato Carioca. Voltam a campo agora no sábado, às 3 horas da tarde, perto ali da partida contra o Vitória. E esse vai ser o jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Vai acontecer nas Laranjeiras, mas não vi nenhuma movimentação de transmissão. Acredito que não vai ter transmissão, porque vai ter jogo do masculino no mesmo horário. Enfim, a gente pode entrar em diversas questões aqui para discutir, mas não vi nenhuma movimentação de transmissão oficial para isso. Na sexta-feira, para a galera do vôlei, o Fluminense vai entrar em quadra de novo pela Superliga contra o Abel Model às 7h30 da noite. A transmissão vai ser pelo canal Vôlei Brasil. E ontem, durante o jogo das nossas guerreiras, o Sub-17 se classificou para a final do Brasileirão Sub-17, vai enfrentar o Palmeiras numa final de jogo único no domingo, ou sem ser esse o próximo domingo, dia 3 de novembro. Ainda não tem local definido, é jogo único, né? Mas ainda não tem local definido, mas passaram para a final. E pra gente encerrar com uma informação rapidinha, mas extremamente importante, Fluminense, né, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, segundo os dados estatísticos da UFMG, hoje tem menos de 10% de chance de rebaixamento. Enfim, um ótimo número pra gente. Um ótimo resultado, sem sombra de dúvidas. Então esse foi mais um vídeo de atualização de notícias. Nesse fim de semana, tá? Apesar da gente ter jogo Fluminense no sábado, não vai ter live aqui no canal, isso porque vocês sabem que eu tô na extração de siso. Vou extrair o último siso na sexta-feira pela manhã. Então hoje não vou fazer live porque vou deixar os conteúdos preparados para poder ter vídeo aqui no canal durante esse fim de semana. Vai ter vídeo no clube de membros também, preparando aí para sair mais um vídeo nessa sexta-feira, segundo vídeo do nosso clube de membros. Quem quiser apoiar, inclusive, vou deixar o link ali no primeiro comentário fixado, para você ver, enfim, quais planos tem por aqui, se você quiser e puder apoiar a gente. E te agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima!